Olá, pessoal. Então vamos começar no nosso vídeo de hoje. Nós vamos tratar dos assuntos pertinentes à recuperação. Espero que vocês se saiam bem nessa prova. Então vamos começar. No corpo humano existe uma rede de vasos que tem como função transportar sangue para todas as partes do corpo. Quais são os tipos de vasos sanguíneos que formam o sistema circulatório? Então, a gente precisa lembrar que o sistema circulatório ele é formado pelo coração, e ele tem o coração, os vasos sanguíneos, e ele tem a função de levar sangue, sais minerais, nutrientes, gases, para todos os tecidos do corpo humano. Então, ela tem a função de nutrir e oxigenar as células. Então, do lado esquerdo do coração, vai passar o sangue oxigenado e do lado direito do coração vai passar o sangue rico em gás carbônico. Então, do lado esquerdo passa o sangue arterial, do lado direito passa o sangue venoso. Então, a gente tem uma separação nesses dois lados do coração, que é uma parede muscular chamada septo. Então, dentro do coração não ocorre mistura de sangue oxigenado com sangue não oxigenado. Isso é importante para que o nosso organismo ele consiga levar a maior quantidade de oxigênio possível para as células. Algumas crianças que nascem com esse septo um pouco aberto têm dificuldade de oxigenação dos tecidos, são crianças cardiopatas que, se não for tratado, inclusive, pode levar à morte. Então, é um problema sério de saúde. Então, não acontece mistura de sangue nem no coração, nem nos vasos sanguíneos. Então, eu tenho um tipo específico de vaso que vai levar o sangue oxigenado e um tipo específico de vaso que vai transportar o sangue não oxigenado. Então, eu tenho três tipos de vasos sanguíneos. Eu tenho as artérias, que elas vão partir do lado esquerdo do coração e vão levar o sangue oxigenado para todos os órgãos e tecidos. E eu tenho as veias, que vão transportar o sangue rico em gás carbônico dos tecidos de volta para o coração. E os capilares, que vão entrar em contato direto com os tecidos, e esses capilares, eles transportam sangue arterial, ok? Então, são essa função aí do sistema circulatório. Aí, gente, a gente tem o sistema digestório. O sistema digestório, ele vai ter a função de quê? De processar o alimento para que os nutrientes eles possam ser absorvidos pelo organismo. Então, o primeiro passo que acontece é a digestão mecânica. Lá na boca, os dentes e a língua, eles vão produzir o bolo alimentar. Os dentes, eles vão triturar os alimentos para que esses alimentos grandes, partículas grandes, elas sejam transformadas em partículas menores. A gente chama esse processo de digestão mecânica. A língua, desculpe, ela vai ajudar no processo de deglutição, que é o ato de engolir. Então, esse alimento, ele vai passar pela faringe, pelo esôfago, que é a faringe, ela é um órgão comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório, ok? Quando o alimento está passando pela faringe, existe uma estrutura chamada epiglote, que vai fechar a entrada do sistema respiratório para que não aconteça engasgo. O alimento, então, ele é conduzido pelo esôfago. O esôfago é um tubo muscular de tecido liso. Ele vai ter os movimentos peristálticos, que são contrações involuntárias, que vão levar esse alimento até o estômago. Lá no estômago vai começar o processo de digestão química. Então, o suco gástrico, as enzimas digestivas, elas vão começar atuando ali dentro do estômago. Depois desse alimento, ele vai pro intestino delgado. Lá no intestino delgado vai acontecer o processo de terminar o processo de digestão
Então, vão ser lançados lá enzimas digestivas que vão terminar o processo de digestão das proteínas, o processo de digestão dos carboidratos. E começa o processo de absorção dos nutrientes. Então, o intestino delgado ele tem mais de 7 metros de comprimento e à medida que o alimento digerido ele vai passando pelo intestino, ele vai sendo absorvido. Termina o processo de digestão, de absorção, na verdade, lá no intestino grosso. Lá no intestino grosso vão ser absorvidos água e sais minerais, vão formar as fezes, depois que acontece esse processo de absorção. Elas vão ficar lá no reto e depois vão ser eliminadas pelo ânus, ok? Então, com base nessa explicação, dá para responder a questão 2 e a questão 3. Número 4. As trocas gasosas no pulmão humano, em condições normais, ocorrem. Então, como que acontece? Então, quando a gente inspira o ar, o nariz ele vai ter a função de aquecer, umedecer e filtrar o ar. Então, ele vai filtrar esse ar através dos pelos e do muco para retirar todas as impurezas. Então, o correto é respirar pelo nariz e não respirar pela boca, porque a boca ela não filtra, não aquece e não umedece, ok? Depois, o ar ele vai passar pela laringe, pela faringe, laringe, vai chegar nos brônquios. Os brônquios eles vão conduzir o ar para os bronquíolos, e lá no final dos bronquíolos eu tenho uma bolsinha que chama alvéolo pulmonar. Esse alvéolo pulmonar ele é altamente vascularizado. Lá que vai acontecer as trocas gasosas. O gás oxigênio ele vai ser mandado para a corrente sanguínea e o gás carbônico ele vai ser ele vai voltar para o pulmão para ser eliminado durante a expiração. Então, as trocas gasosas vão acontecer nessa região, ok? Dá para responder a questão 4 e a questão 5 com base nessa explicação. Então, aqui a gente tem um esquema, gente, do sistema urinário, que ele vai realizar a excreção. Então, os rins, eles vão ter a função de filtrar o sangue. Então, a partir da veia renal, o sangue, ele vai entrar, aliás, a partir da artéria renal, o sangue ele vai entrar nos rins, e lá nos rins tem umas estruturas chamadas néfrons, que são pequenos filtros. Esses filtros vão separar as substâncias de rejeito das substâncias que ainda são úteis para o organismo. Substâncias úteis, proteínas, sais minerais, células, nutrientes, gases. Então, isso tudo vai voltar para a corrente sanguínea. Células mortas, células defeituosas, produtos do metabolismo celular, substâncias tóxicas, excesso de sais minerais, excesso de água, vão ser eliminados. Isso tudo vai ser dissolvido em água e vai formar a urina. Então, a urina ela vai descer por um tubo chamado ureter e vai ser armazenado na bexiga. Então, a bexiga ela tem a função de armazenamento. Quando a bexiga ela está cheia, vai vir a sensação de vontade de urinar e o canal chamado uretra, ele vai fazer a eliminação dessa urina para o meio externo, tá? Na uretra tem um músculo chamado esfíncter que vai abrir quando a pessoa tem vontade de urinar e fechar para manter a bexiga isolada, para não ter perda de urina, ok? A número 7 também dá para responder.
A número 8. Que nome recebe a célula especializada na propagação do impulso nervoso? Então, os impulsos nervosos, eles têm as células nervosas que são chamadas neurônios. O neurônio ele é formado por axônio, corpo celular e dendritos. Então, a comunicação sempre vai ser da direção dendrito, axônio para a célula seguinte. Então, assim que vai ocorrer a propagação dos impulsos nervosos, ok? Eu espero ter ajudado vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me procurar nos nossos meios digitais. Boa prova para vocês e até a próxima!